Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do podcast Descozinhar. Um podcast feito para desmistificar a nutrição e descomplicar os tabus da cozinha. E tô eu aqui com a Paula, então eu sou nutricionista, professora de pós-graduação da USP, e a Paula Weber. Eu sou chefe de cozinha e adoro cozinhar. Então a gente veio aqui neste 12º dando continuidade ao último que nós falamos da diferença entre homens e mulheres. Esse a gente vai abordar de novo, usando toda a expertise da Larissa da parte nutricional, especificamente falar das mulheres. Então a gente quer falar sobre a saúde da mulher. Exatamente, falar das fases, né? A Paula tá falando que vai me explorar, mas somos mulheres aqui. Não. A gente vai se explorar, exploração aqui. Tem assim aquela mulher de fases. As vivências. As mulheres têm muitas fases, e ainda bem, e cada uma tem seu encanto, mas na parte... Você começa a ter dúvidas, assim, você é pequeno, você vai comendo tudo isso, aí de repente chega a menstruação, que é um marco, né? Uhum. E aí começa, assim, aquelas dúvidas existenciais da menstruação. O que eu não posso comer na menstruação? Eu posso lavar o cabelo quando eu tô menstruada? Eu posso... Assim, e aí vem assim, o que é bom comer, o que não é bom comer, qual é a diferença dessa fase? Eu vou fazer parte das perguntas pra você. A gente vai brincar aqui, não tem aquela música Mulher de Fases? Então a gente vai passar aqui por todas as fases nesse episódio. Então a gente vai começar com a parte da menstruação, falar sobre a gravidez, né? Fechar aí um pouquinho com a menopausa. E para começar, então... voltamos à questão que a hora que começa é um marco na vida das mulheres. Sim. E essa questão de trazer das mulheres é super importante. Quando a gente olha... Até porque... Eu vou só te interromper. Até porque a gente... No último censo, 51% da população brasileira são de mulheres. Então, as mulheres... Estamos em maioria aqui no Brasil. No Brasil, assim, a gente tem mais mulheres do que homens. E cada vez mais é um assunto, e a gente percebeu que as mulheres têm diferenças de alimentação para os homens, diferenças de necessidades. Então, a gente vai entrar por esse viés das necessidades das mulheres. E quando a gente olha as pesquisas científicas, como a academia está vendo essas informações, né? Tem um site que eu uso muito para estudar, para ver o que tem de pesquisa na área. E aí, quando a gente joga a saúde da mulher... né? A gente encontra mais de 690 mil resultados. Nossa! E se a gente olhar nos últimos 5 anos, são quase 270 mil publicações. Só sobre a saúde da mulher. Só sobre a saúde da mulher. Lógico que, se a gente olhar mais especificamente, o que mais se fala em estudos é a parte da gravidez. Sim, é porque mas engloba tudo aí, todas as informações referentes à saúde da mulher. E você percebe hoje as meninas assim mais jovens, assim que elas menstruam, elas são mais interessadas do que elas eram sobre alimentação ou não? Aí, eu não sei se eu sou enviesada, porque eu sou nutricionista. E aí, lógico, as pessoas me procuram mais, né? Eu vejo mais meninas preocupadas mais cedo com a alimentação, com a saúde, mas eu não sei se eu sou enviesada. O que você acha? Eu acho que não, eu acho que tem uma consciência gradativa, né? Até esses estudos que você está colocando, todos esses números, não era uma coisa tão relevante. Primeiro era um assunto tabu, né? Não se discutia a menstruação, não se discutia, por isso que se criaram essas coisas absurdas que não poderiam ser feitas durante a menstruação. Mas hoje em dia é um assunto e a gente consegue perceber que tem uma diferença de assim, o que você precisa, o que você deve, o que você não deve comer. Então eu acho que tem mesmo, assim, elas estão mais interessadas. Então, o que é bom, assim, esse período da menstruação, o que é bom evitar, o que é bom comer? Tá, primeiro, pensando na menstruação, independente, a gente pode fazer de tudo quando tá menstruada, a gente pode comer de tudo. Só que tem alguns alimentos aí específicos para essa fase, por conta da menstruação, da perda de sangue, e também alguns estudos que falam sobre a TPM.
Exato, a tensão famosa. pré-menstrual. É, porque Então, a menstruação não é nada. A TPM que é a coisa. Assim, é aquela. Eu saio de baixo. Enlouqueci. O que é a TPM, Sim. nutricionalmente falando? Parece que tira um pedaço da alma da pessoa. O tempo vai passando. Tem umas que tem uma coisa muito forte, né? Eu, Dor. graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa de ter TPM. Comecei a ter TPM mais velha agora. Não sei se eu comecei a prestar mais atenção, mas as pessoas brincavam comigo. Você tem TPM? Eu falava assim, não, pra mim não muda nada. E meu marido falava também. Aí, hoje em dia, às vezes eu percebo uma irritabilidade, alguma coisa. Você quer comer mais doce? Aí, não sei, essa relação eu nunca fiz. Mas é que eu também não sou uma pessoa de comer muito doce. Por isso que você pega. Não, mas tem uma coisa assim da TPM. A menstruação sempre antecede a TPM, dessa mudança hormonal, como a gente tinha falado antes, que tem essa oscilação. Tem aumento, né? Aumento e queda do estrógeno e da progesterona, 2 hormônios femininos, que vão contribuir para a ovulação, e aí forma, aí durante o período, né, vai formando o endométrio, né? Ele vai fazendo as camadas e aí até o momento que vai descamar. Muda a questão, os níveis hormonais, e aí a gente menstrua, né? Então, sai a camada ali do endométrio, né? E aí sai o sangue. E aí na TPM, assim, por que a gente tem você já explicou anteriormente que é os hormônios, essa inchaço. E a hora que você tá inchado, o que você não deve comer? Bom, a gente falou um pouco sobre saúde da mulher no último episódio. E a gente falou sobre essa questão hormonal que influencia os inchaços, tá? E quando a gente está inchada, a gente tem que evitar principalmente alimentos ricos em sal. Então, colocar muito sal na comida, ou às vezes aquele uso daqueles temperos prontos, aqueles caldos em pó, porque às vezes o que acontece? A gente põe um caldo em pó e ainda coloca mais sal na comida, para salgar, porque parece que dá a impressão que ali a gente não salgou, né? Então, aumentar essa quantidade de sal é prejudicial para o inchaço, a gente acaba acumulando mais líquido no nosso corpo. E tem alguma fruta que é mais benéfica nesse período ou tanto faz? Não, que eu saiba assim, não conheço nenhuma fruta assim que eu tô me remetendo. O que vai ter aí de alimentação é pensar no ferro, porque a gente perde sangue. E até tem, às vezes, adolescentes que vão no médico e falam, nossa, você tá anêmica. Porque, assim, a perda de sangue é muito diferente. Tem pessoas que têm um fluxo sanguíneo pequeno, né? Um fluxo menstrual sanguíneo, não, desculpa, gente. Um fluxo menstrual pequeno. Menstrua ali, sei lá, 2 dias, 3. Tem gente que fica 1 semana menstruando, né? Tem meninas que 1 semana fica menstruada. E isso acaba perdendo ferro. Então, a gente precisa consumir alimentos ricos em ferro. E quais seriam? Tá? Os ferros, eles estão mais biodisponíveis nas carnes e produtos de origem animal, tá? Então, os vegetais, principalmente as folhas, os vegetais verdes escuros, por exemplo, couve, a rúcula, eles são ricos em ferro. Mas a biodisponibilidade, que é o quê? A absorção mais fácil, são principalmente das carnes, tá? Mas que consumir também esses vegetais ajuda aí. Quer dizer, um bifinho grelhado com a couve o ideal. Ótimo. O feijão também tem muito ferro. Até esses dias eu tava dando uma aula e tem muito um negócio de colocar beterraba. Já viu? Beterraba no feijão para aumentar a quantidade de ferro? Mas esse estudo foi bem interessante. Na verdade, ele disse ao contrário. Que ela tira. Que piorou a disponibilidade de ferro no feijão quando colocou beterraba. É um mito, eu achei bem interessante isso. Lógico que foi uma única pesquisa, foi pontual, mas acho que também é uma coisa pra gente alertar aí em relação a isso. Não tem alimento que você combina e ele perde propriedade? Ai, como assim? Não, se você come assim, espinafre é rico. É porque quando você mistura o espinafre. Por exemplo, eu vou fazer estrogonofe. Aí vai ter a carne e vai ter o creme de leite. O creme de leite ele é rico em cálcio e a carne é rica em ferro. Quando a gente vai ver a parte de absorção, o cálcio atrapalha a absorção de ferro. É isso. É isso. Então, por isso que tem... Isso, por exemplo, tomar um leite
entendeu? Sei lá, logo em seguida, tipo, junto com a carne. É que a gente não faz isso, né? Eu tô tentando pensar. O do estrogonofe foi melhor. Fica com o exemplo do estrogonofe, gente. Não, mas é assim. E aí, ao contrário, eu lembrei outra coisa. Por que a gente come laranja junto com a feijoada? Porque é digestivo? Por quê? Não só isso. Porque aumenta a absorção de ferro do feijão e da couve. Porque a laranja, não só laranja, mas a laranja é rica em vitamina C. E a vitamina C melhora a absorção do ferro. Então, quer dizer... Poderia ser outros alimentos. Poderia ser o mamão, que é rico em vitamina C. Poderia ser a Mas então goiaba, poderia ser o kiwi. De repente a gente come laranja. Cítrico. Se eu colocar todo dia uma laranja junto com arroz e feijão, eu tô Perfeito, feita. porque apesar do ferro do feijão às vezes não ser tão biodisponível, a vitamina C da laranja vai ajudar a aumentar a absorção dele. Existe uma tabelinha para isso? Nossa, tabela de quê? O que combina com o que, sabe assim? Aquela que nem o signo, tal signo combina com tal signo, vai dar certo. Era uma coisa legal de criar assim, quem sabe, vou dar uma lição de casa. Pode ser que existe algumas lâminas educativas, pode ser que alguém já criou isso. Não, mas essa dica que você deu, eu amei, da laranja. Uma dica bem boa. Essa dica é sensacional, boa, não é? Porque assim... Laranja é uma coisa refrescante, então você colocar o arroz feijão com uma fatia de laranja, você vai estar consumindo, de qualquer maneira você poderia estar consumindo o arroz feijão, você está potencializando o que você vai... A absorção do ferro. Olha, essa Isso. foi a dica. Isso é a fruta, pode ser o suco de laranja, né? E tem outras. Mas é muito melhor a fruta do que o suco, né? Assim, porque você tem menos... Quando você consome o suco, você acaba perdendo fibras, diminui a vitamina C diminui um pouco. Porque o fato de você processar a laranja, isso já faz com que a vitamina perca. É sensível, né? É um nutriente muito sensível, então esse processamento acaba perdendo. Mas e voltando para aquela história da TPM do doce? Não, mas peraí, porque tem mais alimento. Tem mais alimento? Tem mais alimento. É um que é polêmico, que eu quero falar sobre ele. O fígado. É verdade. O fígado, ele é rico em ferro. Mas qual que é o seu ponto de vista de alimento, de sabor, nesse sentido? Nesse ponto eu sou péssima, assim, eu não sou fã. Tem gente que adora isca de fígado, coloca fígado. Eu, na verdade, nunca fui fã, não passei isso para os meus filhos, então não sou a pessoa ideal para falar sobre Não, e aí eu vou falar da questão nutricional. Até era muito engraçado. Quando eu tava no terceiro ano de faculdade, a gente ia pro laboratório de cozinha. E aí tinha uma receita que era bolo de chocolate com fígado. Nossa. Gente, era o máximo. Aí a gente fazia e saía distribuindo e pra todo ver mundo comia. o que as pessoas iam falar. Eles não percebiam. Às vezes falavam assim, nossa, parece que tem alguma coisa diferente. Uns, nossa, tá muito saboroso, mas a gente não contava só depois que a pessoa experimentava, tá? Mas eu sei que o fígado, ele é rico em ferro, mas o que eu não gosto muito do fígado é porque, assim como nós, humanos, os animais também utilizam o fígado para processar, para metabolizar muitas toxinas do corpo. Então, medicamento é metabolizado no fígado, né? Você está comendo junto com o ferro todo o resto que você não sabe o que foi consumido. Então, nossa, assim, desculpa, ideal para quem não gosta. Para quem não gosta. Então, assim, e assim, a quantidade é muito, assim, é bem alta também de ferro, de vitamina A, tem bastante, Então, não é um alimento também pra gente consumir todo dia. Mas, assim, ok, se a pessoa quer consumir, a gente consegue colocar na dieta, mas eu acho que tem outras fontes que são melhores aproveitáveis, assim. Então, resumindo, esse período a gente precisa de folhas verdes, pouco sal, mais carne, feijão e as vitaminas C para aumentar a absorção. A questão do docinho, dessa vontade do docinho, porque a Paula já fica não, doceira. eu sou super doceira, então eu queria saber a questão do doce. Por que tem essa vontade? Hormônio. Infelizmente, então, tem uma coisa... Fala assim, não, mas ela só fala isso, que é culpa do hormônio. Do hormônio. Nosso corpo gente. Nosso corpo funciona muito à base de hormônios. Eu tô falando um específico, mas tem vários outros hormônios que ajudam, agora, regulam você o nosso deu a corpo. dica
da laranja, eu vou dar uma dica para um docinho que eu acho que a nutricionista vai aprovar. Às vezes que eu faço uma coisa certa, eu falo assim, ai, a Nutri fica tão orgulhosa. Ela me manda às vezes tirar foto, eu tiro, assim, olha que Nutri. Aí, a banana, assim, no micro-ondas mesmo, com canela em cima. Então, assim, mata aquela vontade do doce. E não é tão calórico, né? Assim, eu acho que é um bom método para dar uma enganada. E tem a canela que ajuda a acelerar o metabolismo. Fica melhor ainda, assim, fica um docinho já meio pronto. Esses dias eu fiz um café da manhã que também fica bem gostoso, é colocar 2 fatias de mussarela, aí você põe na frigideira as 2 fatias, ela vai começar a dar aquela douradinha, aí você coloca as rodelas de banana e depois polvilha a canela por cima e dobra. Fica tipo uma tapioca. Só que em vez de ser massa da tapioca, é a massa do queijo. Que aí você aumenta também o teor de proteína, de ferro. Mas assim, é legal essa questão do desejo por doce, porque tem até uma pesquisa agora recente também, que saiu agora em 2023, que ela estuda um pouco as terapias, né, nutricionais durante esse período aí menstrual, da TPM, né, de tensão pré-menstrual. E aí, uma das relações que eles trazem com essa questão do doce é o fato das vezes a gente consumir doce, tá? E esse doce, esse chocolate, ele aumenta a produção de serotonina e triptofano, que faz a gente se sentir melhor e melhora o nosso humor. Mas depois que a gente comeu o chocolate todo, a gente se sente pior. Então tem um efeito rebote. Assim, você se sentiu... Você comeu o chocolate, tá tudo bem. Aí depois, assim, que você comeu todo o chocolate, a questão é essa, né? É a quantidade do chocolate. Mas é isso. Às vezes, aí a gente quer se privar e fica tentando se privar, né? A gente fala, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Até o momento que o seu corpo não aguenta. Tipo, você quer desesperadamente comer doce. E aí você faz o quê? Você senta e come a barra inteira. Então, às vezes é melhor você ter consciência e se permitir consumir ali uma barrinha de chocolate pequeno, tipo assim, 3 quadradinhos da barrinha e aproveitar, saborear esse alimento, e em vez disso trazer esse lado outro psicológico, né? De você se martirizar porque você comeu, você ficou sem comer, aí você comeu a barra inteira, aí você se martiriza porque você comeu, aí isso te deixa mais depressiva, te aumenta a ansiedade, aí você fala assim, já pus tudo pra fora, mas agora vou voltar e vou comer mais. Comer com culpa engorda mais? Engorda. Então, assim, eu acho que engorda, porque isso não são pesquisas, isso sou eu falando como nutricionista. Mas eu acho que é por isso, quando a gente come com culpa, a gente gera outros anseios, a gente gera ansiedade. E a ansiedade a gente pode levar a uma compulsão alimentar. Tá? Então é por isso, eu acho que quando a gente adquire essa consciência de como consumir e que vocês podem consumir chocolate, eu não sou contra de jeito nenhum. Agora a gente come chocolate, a nutricionista mandou comer chocolate. Gente, mas tá liberado. Tem chocolates de diferença nutricional. O branco eu já não gosto, porque o branco realmente é por açúcar, é mais açúcar. Eu só indico mais um que tem uma maior quantidade de cacau. Porque o cacau vai ser anti-inflamatório, o cacau vai te trazer mais benefícios. Não vai ter só o açúcar. E a Larissa, a gente falou da última vez, né, que agora já está em vigor, sobre a rotulagem. Então, hoje é mais fácil você descobrir no chocolate se ele tem mais ou menos cacau, porque assim, ele, no rótulo de qualquer um já está mais claro. E não só cacau a gente olha pela porcentagem. Se ele é 70%, se ele é 80%, isso quanto maior a porcentagem, mais cacau ele tem. Mas ele está mostrando açúcares adicionados. Ou seja, é o açúcar refinado que eles adicionam. Então você vai conseguir comparar vários alimentos e identificar aqueles que têm menos açúcares. E não se culpem se vocês forem comprar um chocolate e estiver escrito alto em açúcares. Não, porque na rotulagem fica gente, porque chocolate tem açúcar. Tipo, já é esperado, tá? Mas vocês podem procurar aqueles que tem mais cacau e tem menos açúcar. Então, e consumir numa quantidade mais equilibrada. Aí você tá falando desse pra não consumo. dar
triggers, né? Quando você está falando desse consumo, tem aquela coisa das mulheres que não é só na fase da menstruação, que daí a gente passa para a segunda fase, que é da gravidez, que é aquela coisa do seguinte, eu preciso comer algo, e essa, eu acho que em qualquer fase, né, na menopausa também, qualquer uma delas, eu preciso comer uma coisa e eu não sei o que é. Da onde vem este desejo das mulheres de eu preciso de alguma coisa que eu não sei o que é? Às vezes pode ser até alguma memória afetiva. Você faz alguma. Você tá num momento que você tá com alguém e você fala assim, te remete a alguma situação que você viveu. Então, a alimentação ela tá muito relacionada ao nosso lado psicológico, ao nosso lado mental, às nossas vivências. E aí, falando das vivências, a gente falando da gravidez, assim, que é uma outra fase que a mulher tem necessidades muito específicas, por que antes de você contar todas as necessidades da gravidez, aquela coisa assim, por que grávida tem desejo? Bom, não tem muito explicado, assim, não tem nada assim, é por causa disso, na literatura científica. Eles falam um pouco que é a questão biológica, é o processo que a mulher está passando. Então imagina, o nosso volume de sangue aumenta, o nosso peso aumenta, porque não é só o peso do bebê, é o peso da placenta que se desenvolve ali, é o aumento do volume sanguíneo. Então tem muitas E são os hormônios. Tem os hormônios que mudam. Então são muitas mudanças corporais. Tá? E isso acaba, às vezes, remetendo a essa questão de sentir mais fome, aumenta o apetite. Mas a gente tem que lembrar, a grávida nunca deve comer por 2. Bom, essa coisa de grávida... Tá? Se for gêmeos, a necessidade vai aumentar, lógico que aumenta. Mas não é, por exemplo, eu como uma porção de arroz, eu vou dobrar minha porção de arroz. Não é assim. Geralmente a mulher vai aumentando aí gradualmente, mas sei lá, aumenta 300 calorias no dia todo. Isso é o ideal, né? Assim, é muito engraçado porque eu, quando fiquei grávida da minha primeira filha, eu tive pequenos enjoos e que passavam com bisnaguinha. Era a única coisa que passava, com sorvete ou bisnaguinha, né? Então eu só engordei 22 quilos na primeira gravidez, porque afinal de contas eu tinha sorvete e eu tive um desejo só, que era um McBacon, que o meu ex-marido foi buscar o McBacon, chegou em casa, o bacon do McBacon não veio. É sempre assim, né? A criança vai nascer com cara de bacon. Mas não tinha uma coisa muito assim de ter a bisnaguinha, carboidrato, né? De coisa doce o tempo todo, o que foi péssimo. Na segunda gravidez, eu caí na real que não precisava, não tive desejo, não tive nada, engordei só 11 quilos, foi tudo muito mais fácil, até para o seu corpo se recuperar, porque esses 22 foram muito cruéis, assim, aquele período da gravidez, mas apesar de eu comer essas coisas, eu tive que fazer um complemento de vitaminas, né, na gravidez. Sim, por quê? Aí, igual da necessidade nutricional, na menstruação a gente tem essa necessidade de ferro aumentado, na gravidez é sempre importante a gente suplementar ácido fólico, tá? Então, ácido fólico, até mesmo antes de você engravidar, as recomendações sugerem que você suplemente ácido fólico, tá? E o ômega 3 também tem trazido vários benefícios aí. Então tem até alguns suplementos que já vem um combo assim de vitaminas. Agora você falou em suplemento, é uma pergunta que eu acho que serve para qualquer fase, assim. O whey, a gente tem que tomar quando tá menstruada, quando tá grávida, quando tá na menopausa. O whey tem que tomar, não tem que tomar? Para que serve? Já que tem suplemento, a gente já volta pro... Não, whey não necessariamente a gente tem que ingerir, porque pensa, o whey é uma proteína, e se a gente comer proteína em excesso, a gente também vai engordar por causa dessa proteína. Essa proteína também vira gordura no nosso corpo. Tudo que a gente come em excesso, no metabolismo, ele se acumula na forma de gordura. Então, se você não tem essa necessidade, né, por isso que é importante avaliar individualmente. Às vezes a sua ingestão proteica, você já está atingindo o que você precisa. E não precisa tomar. E não precisa tomar whey. O que acontece é que quem é praticante de atividade física quer ganhar massa muscular. Tá? E quando a gente olha as recomendações, assim, pessoas saudáveis geralmente precisam em torno de 1 grama de proteína por quilo por dia.
Quando a gente olha para atleta, praticantes de atividade física já numa forma mais intensa, geralmente as recomendações aí já vão, sei lá, de 1,6 a 2 gramas de calorias por quilo. Ou seja, aumentou a necessidade de proteína, porque ele quer ganhar músculo, né? Ele tem um estresse metabólico maior. Então a gente aumenta. Aí entra o whey. Aí pode ser. Aí por isso é muito. E ele tem proteínas de boa qualidade. Por quê? A proteína ela é formada por aminoácidos. Tem aminoácidos que o nosso corpo produz, tem aminoácidos que a gente chama de essenciais, porque o nosso corpo não produz. E o whey, ele tem uma boa fonte desses aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo. E esse whey a gente tem que tomar antes do treino, depois do treino, e tem época que não, menstruada eu não posso tomar, grávida eu não posso tomar. Como que é isso? Então aí você vai ter que avaliar muito como é que é a alimentação da pessoa. Isso independe da fase. Independe da fase. Mas é antes ou depois do treino? Tanto faz. Eu até fiz um vídeo explicando isso no meu Instagram, porque tem muito isso. O whey é pós-treino. Mas não, quando a gente... Aí pensando em ganho de massa muscular, a gente precisa ter proteínas em todas as refeições, bem distribuídas para o corpo aproveitar melhor. Mas você falou a chave, então, né? Não adianta eu comer carne e tomar whey junto. Porque é muita proteína numa refeição só. E aí meu corpo não vai conseguir absorver, não vai conseguir aproveitar tudo. Então aí vamos supor, aí você passa a tarde inteira sem comer nada, ou a manhã inteira sem comer nada, o whey pode ser que seja uma boa fonte de proteína ali. Mas não que você não possa trocar por um iogurte, por um pedaço de queijo, então, por um leite. Então tem várias minha filha vive dizendo que eu como um queijinho, mas assim, uma coisa que eu acho assim, dá uma saciada muito boa, né? Então eles até falam que o polenguinho vale por um bifinho. Mas é por causa da proteína. Então, quando a gente olha os níveis de saciedade, proteína é o que mais traz saciedade pra gente. Saciedade é o que vai te dar menos fome mais rápido. Então, por isso, alimentos com proteína, eles porque o carboidrato, assim, é papum, né? Você come um prato de massa, você não fica pesado porque a tua digestão é super rápida. E aí a tendência é você ter fome mais rápido. E se alguém quiser se aprofundar nesses assuntos, assim, que tipo de literatura você indica? Assim, eu quero entender melhor quais os alimentos que eu preciso numa determinada fase. O que você acha que a pessoa deveria fazer? Procura um nutricionista. Mas, olha... Porque, assim... A literatura... mas você falou tudo, é isso, assim, porque as pessoas têm mania de... Hoje em dia acham que o Google responde tudo. Sim. E não é verdade, assim. Não é verdade. O nutricionista vai sentar com você, vai entender o seu problema. É a mesma coisa quando você quer reformar uma casa, em vez de você chamar um arquiteto, você fala assim, não, olha, eu vou fazer uma parede aqui que vai dar certo, e aí você fura cano, você faz errado, e não cabem as coisas que você precisa, porque... E às vezes você vai demorar muito mais tempo para atingir o seu objetivo do que quando você procura ajuda. Como tudo, assim, quer dizer, o nutricionista não é frescura. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa que existia antigamente, de que a pessoa... Gente, cenas, o Zeca chegou aqui todo feliz, é o cachorro da Paula, chegou todo feliz pra dar oi pra gente. Oi, galera do podcast, o Zeca chegou. Lá baforada. Zeca e aqui é vida real. Né? Bom, Obrigada, então a gente vai assim... Gente. Esse 12º episódio a gente conseguiu abordar 2 fases, porque assim, a terceira... Porque, gente, saúde da mulher é muito especial pra gente também, é uma coisa que é uma coisa que a gente vai voltar também, assim, com umas receitas, umas dicas, mas a questão é, a terceira fase... que você entra e cada vez está sendo mais discutida, e a Larissa foi colocada no fogo por 40 mulheres, 50 a mais, e com tantas perguntas, até por isso a gente chegou nesse episódio, no próximo episódio, em que a gente vai falar um pouco mais da menopausa. Então é um assunto que interessa muita gente, a gente vai falar aí o que tem na literatura científica, o que tem de dados que funcionam, de hábitos alimentares, como que você, mulher, nessa fase da menopausa,
pode aí melhorar os seus hábitos alimentares e contribuir para sua e saúde. com essa longevidade de hoje em dia, quer dizer, você passa a maior parte do seu tempo, você passa mais anos neste período da menopausa do que você passa nos outros, né? Porque ela acaba chegando para algumas mais cedo, e as mulheres hoje em dia com 60, 70, 80 continuam ativas. Sim. A longevidade está cada vez maior, né? A gente está envelhecendo cada vez mais de forma saudável. E os hábitos alimentares vão fazer diferença total na sua vida. Bom, então a gente ficou por aqui. Enquanto isso, vocês podem seguir a gente no meu Instagram, que é larissa.angeloco. E é Paula, que é do Pitadas e Palpites. E assistir a gente no YouTube, ouvir a gente no Spotify e trocar aí experiências e vivências de vocês também. Então até a próxima. Até!